Este é o distrito de Kapotnia, a principal artéria industrial de Moscou. Na tela, você vê uma longa fila. Não há um único russo entre eles. Essas milhares de pessoas trazidas da Índia, Vietnã, Afeganistão e das profundezas da Ásia Central são o novo exército industrial de Putin. O plano astuto de Putin baseia-se em consumir seu próprio povo nas linhas de frente enquanto preenche as vagas nas fábricas com mão de obra barata importada da Ásia. É aqui que reside a maior ironia da traição. Não deve ser suficiente. Vladimir Putin, que reclama das tendências demográficas negativas na Rússia, fica diante das câmeras e diz: nossa missão histórica de longo prazo é preservar e aumentar a população do nosso país. Esta é uma realidade completamente distorcida. Incluindo tendências demográficas globais, assim como outro impacto das ondas demográficas negativas de meados e do final do século XX que estão novamente se fazendo sentir hoje. De acordo com relatórios de inteligência ocidentais, mais de 59 mil trabalhadores foram liberados de estaleiros, minas e do setor de construção e enviados diretamente para as linhas de frente. Esta é uma adaga cravada na espinha dorsal industrial da Rússia. A guerra não cria mão de obra qualificada, ela a destrói. A longo prazo, esta situação interrompeu a capacidade de produção e o progresso tecnológico da Rússia. Leva anos para treinar um operador de torno ou um soldador, mas essas pessoas estão desaparecendo na linha de frente em um único dia. Este ciclo de desastre esmagou qualquer chance de recuperação para a economia russa. Como a Rússia mirou na mão de obra qualificada nas fábricas para compensar suas perdas na Ucrânia, escritórios de mobilização militar estacionados nos portões das fábricas recrutaram trabalhadores à força. De acordo com relatórios de inteligência ocidentais, mais de 59 mil trabalhadores foram liberados de estaleiros, minas e do setor de construção e enviados diretamente para as linhas de frente. Isso é uma adaga cravada na espinha dorsal da indústria da Rússia. A guerra não cria mão de obra qualificada, ela a destrói. A longo prazo, esta situação interrompeu a capacidade de produção e o progresso tecnológico da Rússia. Leva anos para treinar um operador de torno ou um soldador, mas essas pessoas são perdidas nas linhas de frente em um único dia. Este ciclo vicioso destruiu qualquer chance de recuperação para a economia russa, não é apenas a indústria de defesa. Toda a espinha dorsal industrial da Rússia foi alienada. De acordo com dados do Ministério do Trabalho da Rússia, em 2024, as fábricas contrataram mais de 47 mil trabalhadores estrangeiros, excedendo a cota estabelecida pelo governo em 16%. Esses números são apenas a ponta do iceberg. Os setores de construção, mineração e agricultura na Rússia são agora dominados por trabalhadores da Ásia Central, China e Sudeste Asiático. O regime de Xi, em particular, está tomando medidas para capturar a força de trabalho da Rússia com mão de obra barata, mostrando pelo menos tanto entusiasmo quanto o líder norte-coreano Kim Jong-un. Ver grandes números de trabalhadores chineses na Rússia agora é o novo normal. A visibilidade e concentração de cidadãos chineses em muitas cidades importantes, como Vladivostok, Khabarovsk e Blagoveshchensk, aumentou dramaticamente. Alega-se que dezenas de milhares de cidadãos chineses são enviados dessas cidades para Moscou e São Petersburgo para trabalhar em vários campos por baixos salários. A parte mais antiética e estrategicamente desesperada desta operação é a importação de 12 mil trabalhadores da Coreia do Norte. A decisão do Kremlin de buscar refúgio em uma ditadura aliada, em vez de confiar em seu próprio povo, revela o impasse em que o regime caiu. Esses trabalhadores foram colocados em fábricas de drones e munições que sustentam a vitalidade da Rússia. No entanto, isso não é uma relação de emprego, é um contrato de escravidão. Turnos desumanos de 12 a 16 horas, confisco de passaportes e, mais horrivelmente, o regime norte-coreano confiscando 90% de seus salários. Isso equivale a um campo de escravos administrado por uma ditadura aliada em solo russo dentro da indústria mais estratégica da Rússia. Esta situação mostra que a promessa de Putin de proteger a população é, na verdade, uma tentativa de substituir a população por trabalho escravo. Esta traição demográfica envia uma mensagem psicológica amarga ao povo russo. O seu lugar é na linha de frente. Os seus empregos pertencem a estrangeiros. E a raiva que esta mensagem cria está minando fundamentalmente a autoridade de Putin. A maior distorção por trás da retórica de Putin de proteger a população é que ele está transferindo o dinheiro do seu próprio povo para um ditador estrangeiro. Esta é uma armadilha de estrangulamento alcançada através de um acordo sujo com a Coreia do Norte, que está apertando a garganta financeira da Rússia. Enquanto a Rússia não consegue pagar seu próprio exército, seus pagamentos aos soldados norte-coreanos se tornaram uma tábua de salvação para o regime de Kim Jong-un. A Rússia paga aos soldados norte-coreanos aproximadamente $2.000 por mês.
Esses pagamentos proporcionam ao regime norte-coreano uma renda anual massiva de 525 milhões de dólares. Putin, que considera uma renda média de 600 dólares por mês suficiente para seus próprios cidadãos, paga aos soldados de um aliado mais de 3 vezes esse valor. Isso não é apenas uma diferença de salário, é a riqueza nacional da Rússia sendo mantida refém pelo regime norte-coreano. Esse dinheiro vem das costas do povo russo, cujo pão ficou mais caro devido ao aumento do IVA, cujos salários derreteram para 592 dólares e cuja dívida salarial quadruplicou. Esta situação leva o povo russo a perguntar: quem está representando quem? Putin sacrificou o futuro e o dinheiro do seu próprio povo para a exploração de seus aliados, a fim de reduzir o custo de sua própria guerra. A Rússia não é mais um parceiro igual, mas um Estado cliente indefeso, explorado por seu dinheiro e entregando seus próprios recursos aos seus aliados. Você ficará horrorizado quando ouvir o verdadeiro grande plano que está na mesa do Kremlin. O colapso demográfico da Rússia é tão profundo que agora precisa importar pessoas não em milhares, mas em milhões. E o Kremlin está de olho no país mais populoso do mundo, a Índia. Embora o Ministério do Trabalho da Rússia negue oficialmente, as realidades no terreno e relatórios vazados indicam que a Rússia planeja trazer 1 milhão de trabalhadores indianos para o país antes do final de 2025. Andrei Bazaidin, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Eural, admitiu abertamente que este plano é vital para fechar a crescente lacuna de mão de obra. Isso é visto não apenas como uma intenção, mas como um processo que já começou. A gigante do varejo russa X5 Group e a gigante do comércio eletrônico Ozon já começaram a empregar trabalhadores indianos em seus armazéns e centros de logística. Mais vergonhosamente, a União Russa de Industriais e Empresários propôs estabelecer escolas de formação profissional na Índia para treinar trabalhadores antes de virem para a Rússia. E este projeto foi apoiado pelo Ministério da Educação da Rússia. Enquanto a Rússia sacrifica seu próprio sistema educacional e juventude para a guerra, está treinando a futura classe trabalhadora russa na Índia. Esta situação não é apenas uma escolha econômica, mas uma ameaça existencial à identidade nacional da Rússia. Especialmente no Extremo Oriente e na Sibéria, a influência da China e da Coreia do Norte está agora se transformando em uma mudança demográfica real, indo além do escopo da cooperação econômica. Analistas russos sussurram que cenas como a de Kapotnia são o novo normal da Rússia. A face mais dolorosa dessa traição financeira são os soldados russos na linha de frente. Enquanto milhões fluem para a Coreia do Norte, os salários do próprio exército estão sendo cortados. Em regiões críticas como Oikhotsk e Mariel, os bônus de guerra prometidos aos soldados foram oficialmente congelados. Os pagamentos dos contratos foram significativamente reduzidos. O fato de mais de 26 mil soldados terem apresentado queixas em 2025 devido a atrasos salariais mostra que a crise assumiu uma dimensão nacional. Os soldados estão se rebelando dizendo: estamos lutando sem pagamento. Os soldados estão olhando para suas contas bancárias vazias, não para as palavras de Putin. Cada dólar transferido para a mão de obra barata importada do Sudeste Asiático minou a moral, a motivação e a vontade de lutar dos soldados russos na linha de frente. Relatórios de inteligência de código aberto indicam que esta crise financeira desencadeou casos de vazamento de informações entre unidades da linha de frente e até mesmo o direcionamento contra seus próprios comandantes. Se os atrasos nos pagamentos de salários fizerem com que todo o pessoal cruze um limiar psicológico crítico, o comportamento de manada entrará em ação e uma onda de motim em larga escala será inevitável. À medida que a destruição na frente militar continua, a onda de crise alcançou o coração financeiro da Rússia, Moscou. O resultado final dessa cadeia de traições é a rebelião psicológica do povo russo e a amarga ironia criada pelas próprias palavras de Putin. Na Rússia, a pobreza está se aprofundando à medida que o acesso da população a alimentos básicos diminui. O consumo de leite e produtos lácteos caiu 8%. As compras de arroz diminuíram 10%. Uma sociedade que não pode pagar por arroz e leite não está passando por uma recessão econômica. É miséria. E essa miséria não é mais silenciosa. Olhe para a tela. Isto é Novosibirsk, uma manhã gelada de novembro. Do outro lado do cordão policial, aquela mulher de chapéu rosa, Helena Jung, está gritando a raiva de uma nação em um megafone. Quanto vocês estão nos roubando? Eles estão nos roubando descaradamente. Nós costumávamos ser um país líder, agora eles nos cegaram. 70% dos nossos salários vão para impostos. Isso significa que 254 mil desempregados ocultos e centenas de milhares de pessoas, cujos salários foram cortados, já não conseguem levar itens alimentares básicos para casa.
A fome é mais forte do que a propaganda. As chamas da rebelião agora alcançaram o sistema de saúde russo. Em vez de oferecer incentivos, aumentos salariais ou melhores condições de trabalho para resolver a escassez crônica de médicos no país, o Kremlin optou por sua abordagem punitiva habitual. Sob a nova lei, os graduados de escolas de medicina matriculados em programas de especialização financiados pelo Estado serão obrigados a trabalhar em hospitais designados pelo Estado por até 3 anos após concluírem sua educação. Isso pode soar como um dever inocente para com a pátria. No entanto, na prática, isso significa que a maioria dos graduados começará suas carreiras nas áreas rurais da Rússia, que são pobres em recursos, remotas, frias e empobrecidas, ou em territórios ocupados que podem ser alvos de um míssil ucraniano a qualquer momento. Além disso, essas designações são impostas sem qualquer garantia de um salário razoável, moradia ou qualquer outro tipo de apoio. Imagine um jovem cirurgião sendo forçado a trabalhar em uma aldeia remota na Sibéria, em um dormitório sem eletricidade, por um salário mínimo. Esta prática obrigatória tornou-se a principal causa de crescente rebelião entre os médicos russos. O grito de um residente cirúrgico de Tomsk, Sibéria, "Eu não quero me tornar um alcoólatra em uma idade precoce", mostra quão sombrio é o futuro oferecido pelo regime. Uma estudante matriculada em um programa de residência na Universidade Médica de Irkutsk, ao criticar os programas de mentoria obrigatórios, admite que não apenas ela, mas a maioria de seus colegas de classe considerou abandonar a faculdade de medicina por completo. Isso não é apenas uma fuga de cérebros, é um suicídio profissional. A Rússia, já enfrentando dificuldades para acessar equipamentos médicos e medicamentos devido às sanções ocidentais, está desencorajando seu capital humano mais qualificado, que representa seu futuro, de seguir sua profissão. O recurso de Putin a este método coercitivo prova que as promessas sociais feitas há tanto tempo falharam completamente. A ordem de 2012 para dobrar os salários dos médicos ainda não foi implementada, apesar de já ter passado mais de uma década. Como diz a professora Judith Twigg, na prática, nada aconteceu como o governo planejou. Agora Putin está tentando manter os médicos que não conseguem atrair com incentivos e promessas de altos salários pela força e ameaça de punição. Estudantes de medicina corretamente chamam isso de desmotivador e injusto. Esta situação mostra que Putin não tem escolha a não ser transferir o fardo econômico criado pela guerra para a economia civil e os jovens. Em Moscou, uma purga sem precedentes está ocorrendo nas torres do Sberbank, conhecidas como o cofre de guerra do Kremlin. O CEO German Gref está demitindo 20% de sua força de trabalho, ou aproximadamente 60 mil pessoas, sob o pretexto da revolução da inteligência artificial. O Sberbank é a principal artéria que financia a economia de guerra. Salários de soldados, empréstimos da indústria de defesa, títulos do governo, tudo isso se transformou em bombas relógio no balanço deste banco. Isso significa que 60 mil cidadãos russos educados e de colarinho branco se juntarão repentinamente às fileiras dos desempregados em uma manhã. Mais importante ainda, esta purga ocorrerá não em vilarejos remotos na Sibéria, mas bem no coração do regime em Moscou, porque a força de trabalho mais intensiva do Sberbank está localizada na capital. Essas 60 mil pessoas são a classe média educada que confiou na estabilidade de Putin, contraiu hipotecas e gastou dinheiro em shoppings. Então, por que estão sendo demitidos? Existem 2 cenários horríveis, ambos terminando em desastre. Ou o Sberbank está desesperadamente cortando custos para evitar um colapso de crédito massivo em 2026, ou o Kremlin está cortando salários para desviar cada último centavo dos cofres do Sberbank para a frente ucraniana, aquela máquina de guerra interminável. Em qualquer dos casos, o resultado é o mesmo: 60 mil pessoas irritadas e instruídas, sem nada a perder, invadindo as ruas de Moscou. A demissão dessas 60 mil pessoas pela Sberbank não é apenas uma decisão econômica, mas também um perigoso experimento social. O povo russo já está irritado com o Sberbank. Para eles, o Sberbank não é o lobby de interesses, mas o patrocinador da guerra. Porque a Rússia mirou na mão de obra qualificada nas fábricas para compensar suas perdas na Ucrânia. Escritórios de mobilização militar estacionados nos portões das fábricas recrutaram trabalhadores à força. Putin se encontrou em uma situação difícil porque não conseguiu cumprir suas promessas ao seu próprio povo e recorreu à repressão. Em resumo, enquanto Putin diz, devemos proteger a população, suas próprias ações destruíram essas palavras. A vergonhosa fila de trabalhadores estrangeiros em frente à refinaria de petróleo em Kapotnia, os gritos por salários vindos das linhas de frente e a conta de 525 milhões de dólares cortada para a Coreia do Norte, tudo isso grita a verdade inegável. O Kremlin pode proibir a palavra estagnação,
mas nunca pode esconder os símbolos de sua traição e colapso. Este estrangulamento financeiro e demográfico na Rússia é um câncer que está destruindo o regime por dentro. Esta é a guerra mais implacável de Putin contra seu próprio povo. E no final desta guerra, o que aguarda o Kremlin não é a vitória, mas a fúria de um povo à beira da revolta e da destruição inevitável. A frente interna da Rússia foi despedaçada. Só resta o caos. Quais são seus pensamentos sobre isso? Suas opiniões são muito valiosas para nós. Aguardamos ansiosamente seus comentários. Obrigado por escolher a PPR Global. Até nos encontrarmos novamente no próximo vídeo. Cuide-se. No próximo vídeo, cuide-se. No próximo vídeo.